As pesquisas estão mostrando uma vantagem do Biden em relação ao Trump, né? Mas muitos brasileiros não entendem essas pesquisas e até elas, às vezes parece que de forma proposital elas são apresentadas para gerar essa confusão. Essas pesquisas que mostram X% na frente do Biden e tudo mais não fazem muito sentido porque nos Estados Unidos não é o voto popular que decide a eleição, e sim o voto por estado, né? O colégio eleitoral que elege. Mas, de qualquer forma, acaba sendo um termômetro para ver se está aumentando ou diminuindo aí o apoio. O grande problema das pesquisas é que a gente está com o pé muito atrás, né, pelo erro brutal que aconteceu, ou erro, ou manipulação, como queiram, que aconteceu em 2016. Né? Em 2016, o New York Times chegou a colocar, um dia antes das eleições, a Hillary com 93% de chance de ser eleita. Né? Mas, enfim, há um sentimento de que o Biden tem bastante apoio e tem uma certa vantagem. Nos estados, que são os estados que vão definir essa eleição, 6 ou 7 estados são chamados aqui de swing states, a situação não é tão clara, né? Existe uma proximidade maior, inclusive a Flórida aqui tem várias pesquisas demonstrando um empate técnico, né, dentro da margem de erro, então a situação ainda é muito incerta, mas e ainda a gente teve, para completar o grau de incerteza, aí essa questão da doença do Trump, que pode ajudar ele de alguma forma ou prejudicar ele de algumas outras formas, não sabe exatamente qual é o impacto final disso, se bem que eu acho que o impacto é negativo, porque uma das forças dele é ir para os rallies, né, enfim, energizar a base, e isso vai ser mais difícil com a doença, né? Mas enfim, o que pode acontecer? Né? E ainda tem 2 eleições importantes que o investidor deve acompanhar, uma é a presidência e outra é o Senado. Pouca gente acredita que a Câmara dos Deputados aqui deve mudar de mãos, né? A aposta é que muito provavelmente fique e continue na mão dos democratas. Mas hoje a gente tem a Câmara na mão dos democratas, o Senado na mão dos republicanos e a presidência na mão dos republicanos. Né? No começo do mandato do Trump, nós tínhamos uma red wave, né? Ou seja, nós tínhamos a Câmara na mão dos republicanos, o Senado na mão dos republicanos e a presidência. Tudo bem que esse Senado na mão dos republicanos não era tão assim, né? Era um voto só de vantagem, inclusive numa situação da tentativa de acabar com o Obamacare, um dos senadores republicanos, que inclusive veio a falecer, o McCain, acabou traindo, né, o partido e impedindo que isso acontecesse. Mas enfim, pode acontecer uma vitória do Biden ou pode acontecer uma vitória do Trump. Se acontecer uma vitória do Biden, é muito importante observar o quê? Como é que vai ficar o Senado? O Senado pode ficar na mão dos democratas ou ficar na mão dos republicanos. Se o Senado também ficar na mão dos democratas, aí é que a gente tenha o maior nível de incerteza, porque aí vai depender do grau de agressividade que nós vamos ter da agenda de esquerda do Biden. Né? O que nós sabemos com certeza é que os democratas, como ele mesmo fala, vão querer aumentar impostos e vão querer aumentar gastos sociais. Né? Isso numa situação que os Estados Unidos, assim como vários outros países desenvolvidos, estão muito endividados. Na verdade, o maior endividamento da história nos Estados Unidos, mais até do que na época da Segunda Guerra Mundial. E esse endividamento cresceu exponencialmente por conta dos incentivos aí dos Corona Vouchers, né, como foram chamados no Brasil. Então, esse aumento de impostos e aumento de gastos coloca mais pressão ainda em relação à questão fiscal, o que, via de regra, significa diminuição do valor do dólar frente a outras moedas. Né? O problema é que a gente está olhando no mundo uma corrida para ver quem é que tem a maior irresponsabilidade fiscal. Né? Isso deixa a situação um pouco mais complexa. Mas, enfim, esse é um cenário. Biden vence com o Senado democrata. O outro cenário é Biden vence com um Senado republicano. Bom, historicamente, um presidente democrata com um Senado republicano é um outcome muito positivo para o mercado de ações. Né? Inclusive, se eu não me engano, é o que gerou os maiores retornos. Tudo bem que cada época tem a sua situação específica, mas seria bom por quê? Porque essa fome, digamos assim, democrata por aumentar imposto, aumentar gasto estatal, seria freada por um Senado republicano. Né? Teria que ser negociada essa mudança, o que seria muito positivo para o país, inclusive, né? Em todos os aspectos, não só econômicos, mas políticos. A outra possibilidade é manter o status quo. Manter o status quo Trump continua na presidência
com um Senado republicano, né? E pouca gente acredita que se o Trump ganhar, o Senado vai mudar de mão também, né? Que seria uma outra possibilidade. Eu acho que se o Trump ganhar, é muito difícil que o Senado mude de mãos, né? Hoje, o que as pesquisas mostram em cada estado? Que o Senado deve ficar com 50 votos democratas e 50 votos republicanos, com 2 ou 3 estados realmente assim indecisos, né? Que pode ser um ou outro. Mas se as pesquisas estiverem certas, vai ficar 50-50. Ou seja, quem ganhar a presidência fica com o Senado, porque o vice-presidente funciona como um voto de desempate, né? Mas digamos que fique o Senado na mão dos republicanos e o Trump seja o presidente. Bom, aí a gente deve ter mais do mesmo em termos de uma política focada nas empresas, o que é muito bom para o mercado de ações, mas também não deixa de ter uma expansão fiscal. Por quê? Porque no ritmo que a gente está e nos próximos anos, não tem como seguir a economia sem continuar aumentando esses gastos, né? E continuando com déficits fiscais, mas não vai ser algo tão forte quanto uma presidência democrata, né? Então, este é o cenário, é isso que acontece. Algumas notas importantes que os democratas estão dando bastante importância aí na sua campanha para a questão ambiental, o que é negativo para indústrias específicas, né? Negativo para a indústria de petróleo americana e positivo para indústrias como a Tesla, como o Renewables, de todas as matizes, né? Mas, enfim, tudo que for favorável à economia verde, como eles estão chamando, seria algo bastante beneficiado. Tudo que for ligado aí à questão do petróleo seria prejudicado. Então, isso é um call muito simples, né? Em outras situações, em outros segmentos, é mais complexo. Por exemplo, saúde, né? Alguns poderiam dizer que democratas na presidência seriam bons para a saúde, mas depende, né? Porque como vai ter uma presença estatal maior, nós teríamos aí alguns setores sendo beneficiados, algumas empresas sendo beneficiadas e outras não sendo tão beneficiadas. Então, é um pouco complexo. Mas voltando ao que realmente é mais claro, que é a expansão dos gastos fiscais, que é o que o Heraldo falou há pouco, e aí voltando à pergunta que foi feita para o Tavi, né, mas só queria dar esse contexto para o nosso público entender, como seria o impacto para os Estados Unidos, para o mercado, para o mundo e especialmente para o Brasil, né? A gente está sempre olhando também para o Brasil aqui nas nossas avaliações, como seria esse impacto numa Blue Wave, ou seja, Biden vencendo e o Senado ficando na mão dos democratas? Olha, você esclareceu os cenários muito bem, na minha opinião. Obviamente, eu não estava surpreso, você entende muito bem de política e achei que você colocou muito bem. Eu vou adicionar alguns pontos que são apenas minha opinião, principalmente com relação ao mercado, como foi a pergunta. Com a possível entrada do Biden, eu acho que esse aumento de imposto corporativo, de 21% a 28%, pode sim ter um impacto nos nossos cálculos de próximo de 10% no primeiro ano da sua entrada, caso ele consiga passar, obviamente, essa política. Na parte de lucros, uma redução de próximo de 10% em lucros do S&P 500. Essa proposta fiscal, eu acho que terá um impacto maior na parte de tecnologia. Já existe há um tempo uma insistência dos democratas com relação à ruptura das big techs, né? Eu acho que essa é uma medida anticapitalista que deve sim ocorrer caso a gente tenha um blue sweep. Outra coisa importante para a economia vai ser a forma como a gente pode lidar com a pandemia, com lockdowns mais extremos. Isso pode sim ter um impacto extremo na economia nos próximos anos. Essa é a grande incerteza do mercado, essa situação da pandemia. A parte ambiental apenas fortalece a minha opinião com relação ao mercado de commodities. Afinal, o que a gente está vendo há um tempo é uma falta de gastos e investimentos na parte de exploração e também a falta de descobertas de commodities em geral. Se caso isso ocorrer, acho muito possível que a gente tenha aí mais uns atrasos na parte de permissões de projetos relacionados a commodities, no qual seja petróleo, ouro, prata, cobre, o que for. Qualquer um dessas commodities pode sim ter problema e pode causar sim
uma falta de oferta que a gente já está sinalizando para os próximos anos, isso pode influenciar cada vez mais esse mercado. Como disse antes, com a entrada do Biden, eu acho que a gente pode perder esse punho forte, né, entre conflitos geopolíticos. Eu não vejo o mesmo punho forte que a gente viu da forma agressiva do Donald Trump com o Biden, caso eles ganhem. Ou seja, seria bom para a China, basicamente. De uma certa forma, sim. Eu acho que de uma outra forma, algo natural, que a gente viu pouquíssima consistência na desvalorização do yuan recentemente, desde a entrada do Trump, a gente viu em alguns momentos, mas realmente me parecia uma prioridade, principalmente liderado pelo Peter Navarro, que é um dos conselheiros do Trump, que escreveu um livro sobre essa manipulação cambial dos estados da chinês. Eu acho que isso pode, talvez, a longo, médio prazo, não longo, médio prazo, pode sim ter um impacto aí no yuan, que pode voltar a ser uma ideia interessante de investimento, algo que a gente já está posicionado no portfólio atualmente. Seria uma desvalorização do yuan. Correto. Eu acho que planos de austeridade me parecem inevitáveis também. Essa queda compulsiva do déficit fiscal desde 1970, né, quando nós tivemos a quebra do laço do ouro, né, se você olhar o gráfico de déficit fiscal, vem ficando cada vez pior, causando... Só teve um momento positivo ali na época do Bill Clinton, né? E depois disso foi só exponencialmente aumentado o problema. Exato, ou seja, as baixas do déficit cada vez maiores, impulsionando o crescimento econômico a médio e longo prazo que a gente teve no passado. Eu duvido que a gente consiga né, essa mesma tendência no futuro. Caso os democratas ganharem, acho que esses gastos devem continuar, né, com o cenário que você me deu para a pergunta, agora junto com o aumento de impostos, né? Então aí mas aí tem uma balança, né? Porque o aumento de gastos deve dar uma aquecida na economia. O aumento de impostos deve diminuir a lucratividade das empresas. O que na sua opinião deve pesar mais aí nesse caso, nesse cenário de vitória do Biden? Grande problema, na minha opinião, é que a supervalorização de empresas e a situação tão depressiva na parte de fundamentos de empresas, junto com o aumento de impostos, vai provavelmente né, mudar muito o cenário do mercado acionário aqui dos Estados Unidos. E, então, eu acho que, respondendo a sua pergunta na parte líquida, eu acho que será negativo para o mercado em geral e para a economia. Os gastos discricionários que a gente já via há um tempo estão cada vez menores com relação aos mandatórios, né? Por causa desses programas sociais aqui dos Estados Unidos. Então, cada vez mais a gente vê essa parte se tornando uma parte menor, ou seja, os investimentos talvez que devem causar um crescimento econômico se tornando cada vez menor. Então, essa proporção deve também mudar a eficiência dos gastos fiscais que a gente viu no passado. Então, é uma parte importantíssima. A probabilidade de redução de impostos, na minha opinião, entre ambos os candidatos me parece extremamente remota, porque eu acho que muito provavelmente os democratas vencerão a Câmara e também o Senado. Eu acho que a grande pergunta é a presidência. Então, essa é a minha opinião, mas eu acho que se caso eles vencerem, e o cenário que você acabou de propor na pergunta, muito provavelmente isso é extremamente remoto em termos de redução de impostos. No caso, deveria ser positivo para o mercado, então a gente provavelmente pode retirar esse cenário, não 100%, mas me parece baixíssima probabilidade. Enfim, agora, com relação ao que a gente teve, principalmente com o debate, que eu achei que foi importante, a gente viu um Trump, você deveria, na minha opinião, comentar sobre isso, mas um Trump com argumentos firmes, o mesmo que venceu em 2016, na minha opinião. Ele estava mais preparado do que outros esperavam, e foi marcante, na minha opinião, a diferença dos seus argumentos com relação ao Biden. Ainda continuo vendo o Biden um candidato muito fraco. Qualquer escolha mais polarizada dos democratas
poderia ter sido melhor, mas a gente já tem um ambiente polarizado, ele se encaixaria perfeitamente numa posição dessa. Agora, o que a gente tem um problema interessante na parte macro, que eu acho que vai começar a se tornar um problema em alguns meses, seria essa parte da população americana hoje ter um patrimônio líquido que é próximo de 6 vezes o tamanho do PIB americano. Então, 35% desse patrimônio líquido está entre os ultra ricos, né, o 1% aqui dos Estados Unidos, no qual 85% dos balanços dos ativos desses ricos, dos ultra ricos, continuam em ações e renda fixa. Então, eles sem dúvida foram aqueles que se beneficiaram do estímulo monetário, mas colocando isso de lado, existe sim uma probabilidade de, se caso o Biden entrar, uma diminuição, uma redução dessa proporção dos seus balanços de ativos em ativos financeiros, no caso. Então, eu acho isso muito provável, voltando à ideia do ouro. Então, isso tudo acaba, né, na minha opinião, acaba se atrelando a esse cenário macroeconômico com a falta de investimentos, de alternativas de investimentos no mercado, devido à precificação e múltiplos históricos no mercado acionário. Eu vejo sim metais preciosos se tornando cada vez mais a forma de você se expor. E essa tese das commodities, ela faz sentido porque digamos que haja um aquecimento da economia, né, pelo menos no primeiro momento, por conta de mais gasto. Isso vai aumentar a demanda por commodity, que por outro lado vai ser a indústria, né, como um todo, vai ser, digamos assim, mais presa por regulações fortes. Então, pela lógica, isso deveria gerar um aumento de preço dessas commodities.